Outro recurso do Python que é bastante poderoso, junto com os comprehensions, são as funções ou expressões lambda. As expressões lambda são funções anônimas, que então podem ser usadas como se fosse uma expressão. Elas são ao mesmo tempo então uma função e uma expressão. E por esse motivo, ela pode ser usada dentro de contextos onde o def não é possível. A sintaxe para definir uma expressão lambda é a seguinte: eu tenho lambda, um conjunto de argumentos, dois pontos e a expressão que ela gera. É mais simples do que parece. Vamos ter aqui como base uma função em que eu quero calcular o quadrado de um número. Como é que eu faria isso? Então eu faço def, eu vou definir, a função chama quadrado, ela recebe um x e ela retorna x ao quadrado. Simples assim. Como é que eu faço a mesma coisa utilizando uma função lambda? Para uma função lambda, eu vou ter então o argumento, que é x, igual ali o quadrado, e eu tenho dois pontos, e qual é o retorno da função. Basicamente é isso. Então ele retorna para mim aqui que isso é uma função lambda. Mas como ela é anônima, eu não consigo invocá-la diretamente, eu não consigo chamar ela direto, ela não tem nome. Então o que eu faço? Eu associo ela a um objeto. Então isso que torna a função interessante. Ela passa a ser um objeto que eu identifico por meio de uma variável, por exemplo. Ela tanto tem função sozinha, quanto sendo associada a uma variável na memória. Então, quando eu associo ela dessa forma, eu consigo utilizar como se fosse uma função. Então, tanto o fquad aqui, que é a função quadrado, quanto o quadrado funcionam da mesma maneira. Poxa, mas você está complicando as coisas. Por quê? O def já foi chatinho de aprender, eu aprendi. Agora você está me falando de função lambda, né? Para que isso? É porque com a função lambda eu consigo aplicar funções dentro de outros contextos, como por exemplo dentro de comprehensions. Não dá para eu fazer, por exemplo, um def dentro de um comprehension, mas dá para fazer um lambda, porque ele é uma expressão. Por exemplo, vamos fazer uma função que retorne a palavra even para quando eu tenho um argumento que é um número par e odd para quando eu tenho um argumento x que é ímpar. Então o que ele está fazendo aqui? Ele está usando o if ternário. Vamos lembrar aqui a ideia do if ternário. Tem comprehension também. Então qual que é a ideia? Eu tenho o seguinte, vamos supor que eu tenho um valor 2. Então eu vou dizer o seguinte, retorna para mim par, eu vou fazer aqui em português mesmo, se o x, se o resultado, o resto da divisão de x por 2 for 0. Então se o resto da divisão de x por 2 for 0, é par. Se não, ímpar. Então é isso que um if ternário faz. Ele tenta juntar tudo numa linha só. É como se eu fizesse assim, ó, se x% 2 igual a 0, então par. Se não, e faltou 2 pontos, ímpar. Então é um jeito compacto de se escrever um if mais complexo. Tá? Então, e aqui retorna que eu nem... para que o if aqui não retorna nada. Né? No caso do if ternário, ele efetivamente retorna um valor. Tá? Aqui eu não tenho esse retorno, então é um pouco diferente. Então a função lambda basicamente contém esse if aqui. Então ela retorna par ímpar para quando é ímpar e a palavra par para quando o número é par. Então, mostrando que funciona a função f. Quando eu tenho 3, ele retorna ímpar, 10 ele retorna par. O que eu quero fazer? Eu quero jogar esse lambda function aqui dentro de um comprehension. Então eu posso tanto fazer utilizando a variável aqui que eu utilizei, quanto passar a função lambda direto. Tá? Então, por exemplo, eu tenho uma lista de números e eu quero que ele calcule, gere uma lista contendo ímpar, par. Se o número for ímpar, a palavra é ímpar. Se ele for par, a palavra par. Então eu poderia ter colocado essa expressão lambda direto aqui. Ó. Isso funciona. Opa! Perdão. Aqui não dá para passar direto com a função aqui, porque aqui não é ele não está associado, aqui ele retornaria, eu preciso retornar esse número.
Então aqui não dá, tá? É desse jeito mesmo. E ela faz isso de uma maneira mais rápida, como ela é uma expressão ao invés de de uma função por si só. Tá? Vamos pegar aqui com filtragem. Então, ao invés de gerar, que ele é ímpar, ao invés de gerar uma lista contendo ímpar, par, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar cada elemento na lista de números apenas se aquele número for ímpar. Então ele está filtrando apenas os ímpares. E aí que fica interessante aqui, né? A expressão lambda ela pode ser passada como parte de argumento para funções. E aí sim, aqui eu não posso utilizar dentro do comprehension a expressão lambda direto, porque a expressão ela define qual vai ser a expressão lambda, mas ela não executa aquela expressão. Então aqui sim eu vou poder passar, né? Vamos exemplificar. Então eu tenho, por exemplo, uma lista de nomes. Então eu vou tirar essa lista de nomes. Eu quero imprimir essa lista de nomes elemento por elemento. Eu poderia usar um for, mas eu posso usar um comprehension também. Então aqui mais um exemplo. Ó. Eu estou gerando um comprehension que executa print i para cada i dentro dessa lista. E aonde que eu jogo essa lista? Em lugar nenhum. Então ele simplesmente imprime e não usa nenhuma memória. Então o underscore aqui dá para ser usado dessa forma também. Eu vou ordenar os elementos, mas aí reparem que ele está ordenando pela primeira palavra aqui, né? pelo primeiro nome das pessoas. E eu gostaria de ordenar pelo sobrenome ou por um outro critério. E aí o que é interessante, a função sort possui, quando a gente chama aqui o help, possui um parâmetro chave, o qual, por padrão, é o primeiro elemento, né? Ele ordena em ordem ascendente. Mas eu posso passar uma função aqui, uma função chave, para ser aplicada como critério para a ordenação da lista. Por exemplo, se eu utilizar a função len, ele vai ordenar pelo tamanho da string. Então a função len vai ser aplicada em cada elemento, e aí com base na aplicação dessa função len, então o retorno da função len é um número, e ele consegue ordenar de maneira ascendente, da menor string para a maior string. Alternativamente eu posso passar, e aí aqui sim, eu passo diretamente uma expressão lambda. Aqui eu gostaria de ter uma expressão lambda que retorne que o último nome, porque eu quero ordenar pelo sobrenome da pessoa e não pelo primeiro nome. Então como é que eu posso fazer isso? Vamos fazer juntos aqui. Se eu tiver uma única string, então, pera lá que eu esqueci um A, tem essa string. Como é que eu faço para... eu sei que o nome é separado por um espaço. Para separar isso, eu posso utilizar a função split. A função split permite que eu separe numa lista as strings separadas por espaço. Beleza, agora eu quero pegar o sobrenome da pessoa. Se eu quero pegar o sobrenome, eu vou pegar então o último elemento desse split. Então eu vou encadeando coisas aqui. Então eu acesso um elemento, faço o split dele, acesso o último elemento dele. E finalmente, como eu não quero ter problemas de, por exemplo, um nome pode ter sido digitado em letra minúscula, outro em letra maiúscula, eu vou jogar todo mundo para a letra minúscula. Então assim, quando eu comparo os diferentes nomes, ao comparar os diferentes nomes, eu vou ter sempre o sobrenome da pessoa e sempre em minúsculo. Então é o que eu gostaria. E agora eu posso usar essa ideia, essa forma de extrair o sobrenome em minúsculo, como chave para a ordenação. Como que eu faço isso? Se eu passar isso, eu não posso aplicar isso direto, né? Então, não dá para aplicar, como eu estou fazendo aqui, direto na lista. O que eu tenho que passar é uma expressão lambda que faça isso para mim. Então, ela vai fazer para cada nome, então como o key é uma função, ele vai dizer o seguinte: esse key então recebe
uma função, e essa função é um lambda, em que para cada elemento, que nesse caso é um nome, pega esse cara, faz um split nele, pega o último, que é o sobrenome, e joga para lower, e ele ordena exatamente por isso. Isso seria impossível usando o def, pelo menos da forma como a gente está fazendo aqui, diretamente dentro do parâmetro key. Muito bem, exercício. Vocês vão fazer processando essa lista de nomes e retornando o nome num formato de referência bibliográfica, em que o sobrenome está escrito com letras maiúsculas, tem uma vírgula e a inicial com um ponto na frente. Então, considerem que a variável que contém o nome, cada elemento que contém o nome, pode ter um ou mais espaços em branco e que os nomes originalmente podem estar em qualquer caixa alta ou baixa, etc.